Gênesis 3, diz assim a palavra de Deus. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Nós vemos aqui a primeira estratégia de Satanás para tentar fazer com que Eva peque, para tentar levar a humanidade ao pecado, que é a meia-verdade. Para trazer confusão, a meia-verdade realmente é muito perigosa, porque como contém partes da afirmação de verdade, ela traz confusão mesmo. E Eva, ao primeiro instante, rebateu essa confusão, né? Essa primeira estratégia de Satanás, de tentar enganá-la. Não, não é bem isso. E aí a serpente vai e ataca de novo, no versículo 4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí ele já vai com a segunda estratégia dele de fazer uma afirmação mentirosa, uma afirmação enganosa acerca do que Deus fala. É a mesma estratégia que ele tem usado muitas vezes, assim, ainda hoje. Primeiro ele tenta confundir com uma meia-verdade e depois ele vem com uma afirmação totalmente mentirosa, enganosa. E aí ele sugestiona a Eva a dizer assim, olha, não é bem assim. Deus quer que vocês não sejam parecidos com ele. Então ele começa a sugestionar a cobiça de Eva de tentar ser conhecedora do bem e do mal. E a mulher então cai na armadilha de Satanás. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui então foi a queda do homem, né? Caiu na arapuca de Satanás. Primeiro ele começou com uma meia-verdade. Olha, foi isso que Deus disse, ele quis fazer vocês não comerem nada. Depois ele faz uma afirmação enganosa e por último ele sugestiona a cobiça. Ele faz com que a curiosidade seja aguçada para o mal. Muitas pessoas caíram em pecado com essa sugestividade maligna, né, de como seria, né, ter a mulher do próximo, como seria ter aquela ocupação indevida, aquele dinheiro que não é meu. Então, essa estratégia vem se perpetuando ao longo dos tempos, ao longo dos anos e até hoje faz com que muitas pessoas caiam no engano do diabo. Então, os olhos dos dois se abriram, certo? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Olha, aqui começa então uma das consequências do pecado na vida humana. O pecado traz medo, o pecado traz pavor de Deus, das coisas de Deus. O pecado traz obscuridade na vida. Você se sente frágil, com medo, quer se esconder, quer se afastar das pessoas, porque o pecado é coisa séria. Desde o princípio sempre foi. Então, não tente relativizar o pecado, porque o pecado sempre é perverso, sempre traz consequências malignas, sempre te afasta das pessoas e de Deus. O Senhor Deus perguntou então, disse Deus, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e então eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. É muito provável que a serpente, esse animal, no caso
que Satanás tomou, antigamente tinha ou patas, asas, mas muito provável que teria patas mesmo, porque a partir de então começou a rastejar. Versículo 15 vem então uma promessa de redenção. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele fala de Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A palavra calcanhar no hebraico é Yekev, que muito se parece com Yaakov, Jacó. Jacó saiu segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. Então aqui nós vemos uma profecia acerca do que iria acontecer, que o diabo iria perseguir Jacó, que é Israel, mas que o descendente da mulher, que era Jesus, iria esmagar a sua cabeça. Então a mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Claramente que a dor do parto já existia, mas aqui enfatiza que ela foi multiplicada grandemente, uma das consequências do pecado. Então ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão e até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Aqui nós percebemos uma das consequências malignas não só nos humanos, não só nos homens que Deus criou, mas na terra. A terra começou a produzir cardos e abrolhos, espinhos e ervas daninhas, ou seja, amaldiçoou o mundo que Deus tinha acabado de criar por causa do pecado, as consequências de tudo isso. Nós lemos no capítulo anterior que tanto os homens como os animais, todos os seres vivos, eles eram vegetarianos, né? Uma das consequências do pecado foi transformar essa briga eterna de cadeia alimentar, de confusão, né, entre os animais e busca da sobrevivência, assim como o homem também teve que participar de um novo momento. Para sobreviver tinha que trabalhar muito mais duro, do suor do rosto, né? Ele ia comer todos os dias. Enfim, consequências que o pecado trouxe na vida do ser humano e na vida de todos os animais e na vida do planeta Terra, né? Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus estava falando com o seu Filho Jesus e com o Espírito Santo. Agora, né? Se tornou como um do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Bom, aqui encerra então o capítulo 3 do livro de Gênesis, e nós entendemos a queda do homem, a estratégia maligna de Satanás para convencer o homem a pecar, e nós entendemos algumas consequências que nós vivemos. Que essa lição seja vivida na sua vida e que você entenda que o pecado sempre foi e sempre será coisa séria. O pecado mata, assim como matou o espírito do homem, transformou o coração dele em egoísta, trouxe consequências não só para o parto da mulher, mas como para os animais, como o ecossistema. Enfim, o pecado causa muitos problemas. Que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça, do juízo. E que eu e você possamos encontrar o perdão de Deus e sermos transformados e afastados das armadilhas do diabo, que, por sinal, sempre foram as mesmas. O engano, a mentira e a sugestividade para a cobiça dos olhos, cobiça do coração e da carne. Essa foi a minha explicação de Gênesis 3.